Boa noite a todos. O nosso tema é sobre o empregador doméstico. Eu vou estar falando um pouco sobre as características, direitos e deveres e como ficou depois da Lei Complementar 150, 1º de junho de 2015. Então, o empregador doméstico, ele caracteriza por prestar serviços a ambiente familiar, a residência, assim não podendo gerar fins lucrativos. Considera-se também o empregador doméstico não só faxineira, mas o motorista, o jardineiro, o copeiro, que mesmo trabalhando em ambientes externos, pode ser considerado um empregado doméstico àquela família. E para que seja gerado um vínculo empregatício, o empregador doméstico ele precisa prestar serviços com continuidade, onerosidade, subordinação e a pessoalidade. Jornada de trabalho. Antes da lei, o horário de trabalho era acordado diretamente entre empregador e empregado. Hoje, com a mudança da lei, a jornada de trabalho deve ser de 8 horas diárias e 44 semanais, e com 4 horas de trabalho aos sábados. A lei também permite que a compensação das horas de sábado seja feita durante a semana. A remuneração, salário mínimo, o valor pode variar de acordo com o estado, mas não deve ser inferior ao mínimo nacional. 13º salário equivale a um salário mensal e deve ser pago em 2 parcelas até o dia 20 de dezembro, direito mantido e sem alterações. Em intervalos, antes da lei, não havia definição sobre a obrigatoriedade do intervalo, antes da nova lei, ficando a critério do empregador e do empregado. Com a lei, quem trabalha 8 horas por dia deve fazer um intervalo de no mínimo de 1 hora e no máximo 2. O FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, antes da lei, o recolhimento do Fundo de Garantia era opcional para o empregador doméstico. Hoje, com a lei, o empregador doméstico é obrigado a recolher o FGTS de seu empregado doméstico, equivalente a 8% sobre o valor da remuneração paga a ele. O recolhimento será feito mediante a utilização do documento de arrecadação social, gerado pelo módulo do empregador doméstico. A hora extra, quando da ocorrência de jornada extraordinária, tem de haver o pagamento de cada hora extra com um acréscimo de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. O adicional noturno. O empregador doméstico tem de pagar o adicional noturno aos empregados domésticos que trabalhem no horário noturno. Assim entendido, aquele que é exercido das 22 de um dia até as 5 horas do dia seguinte. A remuneração do trabalho noturno deve ter acréscimo de no mínimo 20% sobre o valor da diurna. Férias. Os empregados têm direito a férias anuais de 30 dias e remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal, após cada período de 12 meses de serviços prestado à mesma pessoa ou família, contado da data de admissão. Caso o empregado doméstico resida no local de trabalho, é a ele permitido a permanência no local durante o período de suas férias, mas ele não deve desempenhar de suas atividades nesse período. Com a nova lei, as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos, mediante negociação, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Salário família. Antes da lei, empregados domésticos não tinham esse direito garantido.
Com a nova lei, benefícios previdenciário para auxílio no sustento de seus filhos de até 14 anos ou inválidos de qualquer idade. O empregador doméstico é quem paga o benefício ao empregado doméstico e abate no valor pago quando do recolhimento dos tributos devidos por ele. Licença maternidade. A empregada doméstica tem direito à licença maternidade sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Durante a licença maternidade, a segurada receberá diretamente da Previdência Social o salário maternidade, em valor correspondente à sua última remuneração, observado o teto máximo da Previdência. Auxílio pré-escola. Antes da lei, empregados domésticos não tinham esse direito contemplado. Com a nova lei, empregados domésticos passam a ter direito ao auxílio creche e pré-escola para cada filho de até 5 anos. O seguro-desemprego. Antes, os empregados domésticos não tinham esse direito garantido. Com a Lei Complementar número 150 de 2015, regulamentou esse direito dos empregados domésticos, que é garantido aos que são dispensados sem justa causa. Esses empregados têm direito a 3 parcelas no valor de um salário mínimo. Seguro-desemprego deverá ser requerido até de 7 a 90 dias contados da data de dispensa, nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho, Emprego ou órgãos autorizados.